Esse aqui é o capítulo 11 do estudo sobre o arrebatamento da igreja. O título é Depois Nós Seremos Arrebatados. É baseado num livro que eu escrevi e estou apenas aí repassando para vocês em forma de vídeo. Estarei convosco até o fim do mundo, foi o que o Messias falou. Já abordamos todos os outros capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, e ainda falta algumas coisas. E lembrando que no final de tudo isso eu vou deixar um questionário, perguntas, para quem quiser responder. Eu vou fazer um vídeo aí daqui pra frente, vou fazer um vídeo com perguntas especificamente sobre arrebatamento, perguntas que talvez você nunca tenha visto, e eu vou lançar um desafio aqui para todas as pessoas sobre o arrebatamento da igreja. Pessoas que defendem o arrebatamento antes da tribulação, pessoas que defendem o arrebatamento só no final da tribulação e no meio da tribulação, pré, mid e pós. Então, são perguntas bem capciosas, bem interessantes, perguntas aí bíblicas nos originais em grego, correndo. Então, aguarde os próximos vídeos, porque eu vou lançar um questionário, um desafio, se você realmente entende da escritura e sobre o arrebatamento, ok? E depois que as pessoas responderem, ou tentarem responder, porque são perguntas realmente difíceis, eu vou fazer um novo vídeo respondendo de fato as perguntas. Mas até lá eu vou deixar um tempo para vocês tentarem responder. Pode ser responder em vídeo, pode responder em comentários, mas de preferência em vídeo. Ok, então vamos lá. Esse é o capítulo 11. Já abordamos aqui vários textos, os principais, e agora é só uma finalização. Eu chamo isso aqui de finalização, porque os textos principais sobre o arrebatamento já foram explicados, exegeticamente e tudo mais. Eu vou deixar assim, tá? Então olha só, olha esse texto. Chegando-se o Messias, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus, Mateus 28, 18 a 20. É a grande comissão. O texto de Mateus 28 é chamado por muitos de a grande comissão da igreja. Ou seja, é o grande mandamento que o Messias deu, também. É uma ordenança, ou seja, ir e pregar o Evangelho, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado a guardar. Se você se diz igreja e não faz isso, você não é igreja. Porque essa é a missão da igreja. Então, até coloquei aqui no original em grego indo, e depois eu vou explicar um pouco sobre isso, porque no original ali não está ide e pregai. No original está indo pregai. O verbo não é ide, é indo. Ou seja, não é conforme, não é um mandamento assim, em algum momento da sua vida você vai para alguém e prega o Evangelho. Não. É conforme você vive a sua vida, indo, prega o Evangelho. Então, a todos os lugares você deve fazer isso. Abriu uma brecha, prega o Evangelho. Abriu uma porta, prega o Evangelho. Eu cansei de fazer isso madrugadas, pregando para bêbados nas praças, prostitutas nas praças, nas ruas, e até travestis. Eu e mais 2 amigos meus, as únicas pessoas da cidade que pregavam de madrugada, de noite também. Às vezes passávamos a fio sem dormir e a gente pregava. Sim. Então, eu não vejo as pessoas fazendo isso. É um texto escrito para a igreja, Lembre-se, Mateus 28 é para a igreja. Os discípulos neste contexto é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, o corpo do Messias. Porque o Messias falou isso naquela época para seus discípulos. E os discípulos, por conseguinte, se tornaram a igreja, em Atos 2. É a igreja que pratica o indo discipulai, que é o que na verdade está escrito no grego koine naquela passagem, indo discipulai. É ela que ensina pela graça do Espírito, e esse texto, sem sombra de dúvidas, é para a igreja, ok? Ou seja, não é para
não é para judeus, especificamente é para a igreja. Ok? Neste texto, que é para a igreja, o noivo, o Messias, diz que ele estará com a noiva até a consumação dos séculos, ou, como está em outra tradução, até o fim do mundo. Ok? O Messias estará com a igreja até a consumação dos séculos. Nós vamos abordar o que isso significa, e isso está ligado com o arrebatamento. Você já vai entender. A palavra mundo tem pelo menos 4 significados na Escritura, ok? Primeiro, a criação, a terra, o cosmos, que a palavra mundo, no original grego, uma das palavras para mundo nos originais é cosmos, em grego. Então, um exemplo aqui, no princípio o Criador criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Essa terra aqui está lá, cosmos, e significa criação, terra. Outro significado de mundo é a humanidade, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Yahuhanan, né, João 3,16. Aqui a palavra é cosmos, ou seja, mundo no sentido geral. Terceiro significado da palavra mundo, veja que mundo tem vários significados. Isso também significa o sistema mundano, tá? Ou seja, não ameis o mundo, em 1 João 2,15. Esse não ameis o mundo aqui é o sistema mundano. Veja que a Bíblia não está dando uma contradição aqui. O Criador amou o mundo, mas aqui diz para não amar o mundo. Isso não é uma contradição, é porque a palavra mundo, cosmos, tem vários significados. Quarto significado, um período de tempo, uma era, e é isso que se refere a Mateus 28, ou seja, um século. Bem como ele fala aqui, até a consumação do século. Essa palavra século aqui, no original em grego, é aionos, aliás, aionos, tá? Que significa era, ou seja, um período de tempo. E nós já vamos explicar o que é isso, tá? Então assim, no texto citado, né, acima de Mateus 28, o sentido de mundo ele tem mais a ver com o significado de tempo, ou seja, de era, como eu coloquei aqui, a palavra aqui, é aionos, e acontece que um dia esse mundo vai acabar, é isso que significa, né? Isso que eu coloquei aqui frisado. Então, você vê que a importância de conhecer as palavras em grego são bem importantes e interessantes. Olha só, em que sentido que este mundo vai acabar? Eu já vou explicar. E estando assentado, outro texto, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, chegaram-se ao Messias, lá naquela época, dizendo assim, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, parousia no grego, e do fim do mundo? Mateus 24:3, Mateus 24:3. Em capítulo 24 de Mateus, o Messias estava dando ali todos os sinais referentes ao fim desta era, dessa última, ou seja, referente à grande tribulação. E os discípulos então perguntaram quais são os sinais que antecederiam a sua volta. Então eu só coloquei esse texto para dar a base, que tem outras traduções que falam fim do mundo, ok? Que referem-se aqui, esse fim do mundo de Mateus 24 e esse até a consumação do século de Mateus 28 é a mesma coisa. Então, assim, quando os discípulos perguntaram em particular que sinal haverá da sua vinda e do fim deste mundo, consumação dos séculos, são sinônimos aqui, tá? O Senhor, ou seja, o Messias, iniciou o que chamamos de sermão profético, que se estende até o fim do capítulo 25 de Mateus. Nesse sermão, o Senhor nos ensina que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta, a parousia, a chegada do Filho do Homem. Não é uma aparição secreta, invisível e rápida, é a vinda mesmo, tá? A chegada para reinar. E o que aconteceu nos dias de Noé? Está aqui o texto, eu vou ler nesse contexto, olha só. Deixa eu ver se você está vendo lá. Ok, dá para ver. Vamos lá. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias, que tempos são esses? Os últimos dias. E nós estamos vivendo quando? Nos últimos dias. Virão quem? Escarnecedores, zombeteiros, zombadores, dizendo o quê? Andando segundo suas próprias concupiscências. Eles seguem seus próprios desejos. A verdade para eles não tem importância. Só o que eles consideram como verdade, mas não é verdade mesmo. Eles vivem conforme seus desejos e cobiças, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, o Messias não vai voltar? Cadê?
Porque desde que os pais dormiram, ou seja, os antecedentes se foram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, nada mudou, o Messias não vai voltar. É o que eles falam. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra do Pai, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. E no meio da água subsiste. A terra que você vive hoje foi tirada da água e no meio da água subsiste. 3/4 da terra que nós vivemos é água. Então existe uma pequena porçãozinha de terra onde você sobrevive. Aí a palavra continua, pelas quais pereceu o mundo de então, o mundo antes de Noé, coberto com as águas do dilúvio, está em 2 Pedro 3:3-6. As pessoas ignoram isso, que já houve uma humanidade, muitas pessoas no mundo, e que o Criador limpou essa humanidade e deixou sobreviver na arca apenas Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, ou seja, as 3 esposas dos filhos. Ou seja, já houve um fim de século, nesse sentido de aionios, fim de uma era, que findou em Noé. E desde então houve uma nova era depois de Noé. Depois do dilúvio, houve uma nova era. Então olha só, preste atenção, as pessoas ignoram isso. Preste atenção. O que continua dizendo? Outro texto de 2 Pedro 2:5 agora. E não perdoou o mundo antigo. Olha o que o Criador fez. O Criador não perdoou o mundo antigo. O que é mundo antigo aqui? Pessoas ímpias. Pessoas condenadas. O Criador não perdoou. Jesus é amor, Deus é amor, perdoa todo mundo, salva todo mundo. Não. Se você diz isso, você está cometendo uma heresia, dizendo uma heresia lamentável. O Criador não perdoou o mundo antigo. O que ele fez? Só guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que eu acabei de falar. Então não pense que o Criador vai salvar todo mundo, que quer salvar todo mundo. Ele não quer. E nós vamos abordar textos aqui sobre salvação, especificamente depois que eu encerrar o assunto do arrebatamento, nos próximos vídeos, que eu vou completá-los, que eu já iniciei inclusive, mas vou terminar. Então, mundo dos ímpios, por isso que ele falou no início da frase, mundo antigo. Por quê? Porque era antes de Noé. Todas aquelas pessoas de Gênesis foram limpadas da terra, vou dizer assim, pelo próprio Criador através do dilúvio. Então ali findou-se uma era. Os textos acima respondem o que aconteceu nos dias de Noé. Um fim do mundo. Houve um fim do mundo. Só que deixa eu explicar. Veja que mundo aqui significa o fim de uma era e não o fim da terra, não o fim da criação e nem da humanidade. Com o dilúvio, acabou o mundo antigo e iniciou um novo mundo, uma nova era. Assim será na vinda do Filho do Homem, do Messias, do Salvador, quando ele voltar. O atual mundo e a atual era, eles vão acabar e vai iniciar aquele que agora chamamos de mundo vindouro. A Escritura diz isso, o mundo vindouro. Então entenda, a Terra vai sofrer por uma grande transformação. Não vai ser com água, como no dilúvio, vai ser com fogo, conforme diz vários textos da palavra. Tudo na terra vai se queimar. Vai ser terrível, vai. É profético, é. É o que o Criador quer. E está na palavra. Porque já deu os idólatras, blasfemos, mentirosos, ímpios, bodes, farisaicos. O Criador não aguenta mais. A paciência dele tem um limite. Ele é paciente, sim, está aguardando todos esses anos aí, milênios, desde a criação, para vir com ira e justiça. Mas vai acontecer. Então, outra passagem. Respondendo, o Messias disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os filhos deste mundo, quem? Todo ser humano. Casam-se e dão-se em casamento.
Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, ó, o texto que está respaldando o que eu disse antes, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Lucas 20, 34 a 35. Então veja, eu não vou entrar aqui na doutrina de que os glorificados para a eternidade não vão se casar, né? Não vão ter esposa, não vão ter marido, etc. Porque isso é um outro assunto. Eu estou entrando na questão seguinte aqui: mundo vindouro e ressurreição dos mortos, né? Então, o que o texto diz? Ele faz uma ligação entre o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Tem uma ligação entre essas duas coisas. A expressão dentre é sempre ligada à ressurreição dos justos, que ocorrerá antes da ressurreição dos demais mortos. Se você não sabe, vai existir duas ressurreições em massa. A primeira é dos justos para a glorificação na volta do Messias, na vinda parousia, a chamada anástasis no grego, que vai ocorrer logo antes do arpazo, do arrebatamento. E depois vai ocorrer a ressurreição dos ímpios, que é para condenação. Por isso que eu expliquei isso aqui. Só que isso é só para condenação, é para o julgamento do trono branco, não é para arrebatamento e nem salvação. Tá? E isso é no século futuro, ok? Com a ressurreição dos justos que inicia na vida eterna dos mesmos. Ou seja, uma nova era vai iniciar depois da volta do Messias, depois da ressurreição dos justos. Por isso que ele faz essa ligação com o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Eu também não vou entrar aqui na questão de por dignos de alcançar, porque o digno de alcançar é um outro assunto. Não vou falar aqui sobre arminianismo, que é uma heresia, eu vou deixar isso para um outro vídeo, ok? Mas não tem nada a ver com você ser digno de méritos, tá? E sim porque você foi feito digno através do Messias. Então, vamos continuar. Aqui, se virá um mundo vindouro, ou seja, um século futuro, uma nova era, né? Aiônos, então o atual mundo vai acabar um dia. O mundo que você conhece hoje vai acabar um dia. Assim como ocorreu com o mundo antigo no dilúvio. Isso já aconteceu. Então entenda, vai acontecer de novo. Só que entenda, depois que mudar, não vai ser como você conhece hoje. Tá? Leia Apocalipse 21, você vê como vai ser. Não vai mais haver essas coisas ruins que tem hoje. Acontece que nesse sermão profético a vinda parousia sempre, pessoal, que a palavra fala vinda do Messias, vinda do Filho do Homem, é parousia. E parousia é a palavra grega para chegada, visível, reaparecimento, ou seja, é uma chegada que todo mundo vai ver, é a volta literal do Messias, do Salvador, tá? O qual as pessoas chamam de Jesus Cristo, mas eu não chamo Jesus Cristo porque esse não é o nome verdadeiro dele. Né? Já fiz vídeo aqui sobre isso, não existia nem letra J 500 anos atrás, ele falava uma língua que existia 2.000 anos atrás, então assim, em hebraico não existe J, não existe nem som de J, é outro, tá? No original em hebraico, Yahushua HaMashiach. Yahu salva o Messias, é isso que significa, tá? Porque Yahu é o início do nome do Criador, que é Yahuwah, que significa eu sou o que sou. Enfim, já fiz vídeo sobre isso, sobre o nome verdadeiro do Criador. Digite no YouTube, o nome verdadeiro do Criador Roman Vraski, você vai encontrar o vídeo sobre isso. Ok. Então acontece que nesse sermão profético a vinda do Messias, ou do Filho do Homem, é comparada ao dilúvio. Logo, a vinda do Senhor é o que marca o fim do mundo atual. Na volta dele vai marcar o fim deste mundo atual, vai entrar um novo mundo. A consumação desse século e o início de uma nova era. Só que essa nova era aqui, entenda, não é a nova era que estão pregando aí, desses aí supostos seres de luz. Ou não sei o que, Arcturianos, não sei o que, constelação de Pleiades, não sei o que. Isso é tudo balela. Isso é tudo besteira para iludir o povo. Esse negócio de nova era é coisa ruim. Nada a ver com o que o Criador está fazendo. E vai fazer, nada a ver. Tá? E o mundo vindouro? Isto responde à pergunta dos discípulos. O fim do mundo acontecerá na vinda do Filho do Homem, e ele apresentou vários sinais que antecedem este momento glorioso. Entre esses sinais vemos
a grande tribulação em Matitiarro, Mateus, né, 24, 21, 22, e depois da grande tribulação é que ocorre o fim deste mundo que você conhece. A vinda do Filho do Homem em Matitiarro 24, 29 a 31. É aí que ele volta. A vinda do Filho do Homem e o envio dos seus anjos para separar os justos dos ímpios é o momento do fim deste mundo, a consumação dos séculos. Isso vai ser marcado de uma forma muito tremenda, vamos dizer assim, muito gloriosa. Vai ser muito depois do Anticristo, tá? Muito depois da grande tribulação, muito depois das taças, trombetas e selos serem rompidos e derramados sobre a terra. Muito depois, ok? Olha só. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Está falando da eleição, predestinação, arrebatamento, ressurreição e salvação. Vai vir semelhante a uma rede que é jogada ao mar. Puxa aquela rede, pega os peixes bons e os ruins lança fora. Assim será na consumação dos séculos, na volta do Messias, na parousia do Messias, no arrebatamento, no harpazo. Virão os anjos. Ó, como vai ser o arrebatamento? Virão anjos, não vai ser secreto, nem visível, nem rápido. Virão anjos e separarão os maus de entre os justos. Os ímpios não serão salvos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Os maus serão condenados. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 47 a 50. Veja que há uma seleção, veja que há uma eleição para quem é salvo e quem não é, para quem será arrebatado e quem não será. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia, a boa semente é o Filho do Homem, é o Messias. O campo é o mundo, aqui é uma parábola. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Quem planta os ímpios é Satanás. Todo o não salvo, todo ímpio é filho de Satanás. As pessoas acham que todo mundo é bom. As pessoas acham que todo mundo... Não, pessoal. E a maioria ainda é filho de Satanás, né? E a ceifa é o fim do mundo, ó, de novo. O que é ceifa? A colheita. Quando ele voltar e vier arrebatar a sua igreja, salvar os justos, os eleitos, vai acontecer este fim do mundo, o fim do Aionos, para entrar uma nova era. E os ceifeiros são os anjos que vão colher, os que vão tirar da terra, né, para glorificar no céu, ao encontro do Senhor nos ares, conforme diz um texto 4:15-17. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, aqui já está falando de uma comparação terrena que o ser humano faz, o joio você tira e você queima porque não presta, assim será na consumação deste mundo. Olha só, mandará o Filho do Homem, ou seja, o Messias vai mandar os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Os ímpios, os bodes, aqueles que trazem escândalo, aqueles escarnecedores, aqueles que não aceitam a verdade, os falsos mestres, os falsos profetas. Todos os que não prestam serão lançados no lago de fogo. Eles causam escândalo. Eles fazem vídeos no YouTube zombando de quem fala a verdade. Eles blasfemam, eles são heréticos, eles trazem falsas doutrinas, eles te levam para o mau caminho, para o ocultismo, para o paganismo. Esses serão condenados. E os que cometem iniquidade, os que vivem na prática do pecado, também. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Serão condenados. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha que grande esperança para os salvos. No reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A sua grande esperança é que você vai resplandecer como o sol. Os justos, não é que, entenda, não é quem se considera bom, não é quem se acha salvo, pelo contrário, é quem se considera merecedor do lago de fogo. Esse é que foi justificado se ele se arrependeu e creu no Messias pelo próprio Messias. Esse, o pecador arrependido, aquele que mudou seus pensamentos e atos e palavras, aquele que vive em novidade de vida, aquele que o Criador predestinou, justificou, perdoou e glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Resplandecerão como o sol. Você consegue olhar para o sol? Não, né? Sem filtro. Ou uma lente especial. Porque o seu corpo, como no vídeo passado que eu expliquei aqui, vai ser glorificado. O incorruptível vai ser feito em você. O corpo que hoje é corruptível vai se tornar incorruptível. O corpo que é mortal vai se tornar imortal. Devido a este evento, a volta do Messias, que vai glorificar os eleitos, os salvos. E então você vai resplandecer como o sol. Cada eleito, cada pessoa salva e arrebatada vai resplandecer como o sol. Veja o tamanho da glória que vai ter. Essa é a grande esperança. Sabe? Então eu vejo isso é muito interessante e muito importante. Voltando. A descrição que o Messias faz do fim do mundo em Mateus 13 confere com a descrição de sua vinda em Mateus 24. E todas estas descrições são claramente pós-tribulacionais. Tem nada a ver com antes da tribulação aqui, tá? É depois da tribulação. Pois somente depois da grande tribulação é que serão retirados do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E é evidente que está incluído aqui, nesta sentença, a própria besta do Apocalipse, que é o anticristo. Logo, o fim do mundo, consumação do século, acontece após a grande tribulação. Logo, o arrebatamento não pode ser antes da tribulação. Nem a ressurreição dos justos, muito menos a volta do Messias. Então esqueça essa balela de que a igreja será arrebatada antes da tribulação porque eu sou filho da promessa, porque eu não vou sofrer, porque a noiva não pode sofrer, porque isso e aquilo, porque Deus é amor, porque... Isso não é bíblico! Não tem nenhuma parte da escritura isso. Está aqui. Simples. Quando o Senhor disse que estaria com a sua igreja até o fim do mundo, e agora que nós vamos entrar aqui no título do vídeo, né, do capítulo, é evidente que ele não estava falando que estaria fisicamente entre nós, porque ele não está fisicamente. É através do Espírito que o Messias está conosco. Olha só. Então, quando ele disse que estaria conosco até o fim do mundo, ele disse que, apesar de não estar presente, permanecerá conosco através do Espírito, até que ele volte. E isso está na Bíblia. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha o que o Messias falou. Ele falou, não vou ficar mais aqui na terra, eu vou para o meu Pai. Onde é que está o Pai? Está no céu. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. A evidência daquele que é salvo é aquele que guarda os mandamentos, ou seja, pratica os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que interessante. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha só, o mundo, os ímpios, não podem, não é uma opção. Ah, eu não quero o Espírito Santo, quero viver minha vidinha. Não é isso. Você não pode receber. O ímpio não pode receber o Espírito. Aqui está falando de impossibilidade. Está falando de capacidade, não de poder de escolha. Não de livre-arbítrio. Ninguém é capaz de escolher. Não há quem busque o Criador, Romanos 3. Logo, o mundo aqui, esse mundo é ímpios, não podem receber. Porque o Criador não quer. Romanos 9 vai comprovar isso. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 12, 17. É a Bíblia que está falando, não sou eu, é a Bíblia que está falando.
As pessoas fazem videozinho contra mim dizendo, não, o Rômulo tá falando uma doutrina nojenta. A doutrina nojenta. Bíblia. Então você chama a Bíblia de nojenta. Parabéns. Então, o Espírito do Pai é que habita no eleito, no salvo, e assim faz com que o Messias esteja no eleito. Então, através da presença do Consolador, o Espírito em nós, é que o Senhor permanecerá conosco até a sua vinda, fim do mundo após a grande tribulação. Lembre-se, o Messias falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. Como se ele não está aqui? Logo, é através do Espírito. Logo, convosco quem? Com a igreja. O Messias estará com a igreja até o fim dos séculos. Logo, a igreja tem que estar na terra até o fim dos séculos. Logo, não é arrebatada antes da tribulação, mas fica durante toda ela. Porque o Messias está com a igreja no mundo até o fim do mundo. Entendeu? Simples, né? Então, assim, resumindo aqui, tendo em vista que a consumação dos séculos, fim do mundo, só acontecerá depois da grande tribulação, creio não fazer sentido o Senhor dizer que irá para o Pai, mas estará com sua noiva até o fim do mundo, se a vinda pessoal do Messias acontecer 7 ou 3 anos e meio antes deste evento, ou seja, o fim do mundo. Se a noiva do Cordeiro, todos os seus membros, né, toda a igreja, se encontrará com o Senhor em uma vinda pré-tribulacional, ou seja, antes da tribulação, e morará com ele a partir daí, e o fim do mundo acontecerá somente depois da grande tribulação, não faz sentido o Senhor nos consolar dizendo que estará conosco até o fim do mundo. Ele diria algo diferente, mas não até o fim do mundo. Né? Ele diria algo assim, não, eu estarei convosco até 7 anos antes do fim do mundo, porque depois vai arrebatar. Contradição. Pois isso seria o mesmo que dizer que ele estará conosco, apesar de ausente, até o fim da grande tribulação. Porém, acredito que é exatamente isso que ele quis dizer, ou seja, até o fim da tribulação. Portanto, a igreja permanecerá na terra pregando o evangelho até o fim do mundo, isto é, até a vinda gloriosa do Senhor após a grande tribulação. Simples, né, pessoal? E deixa eu analisar esse capítulo. É uma página e um pedaço. Bom, é o seguinte, para não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Esse vídeo já deu mais de meia hora. E no próximo vídeo eu vou trazer esse assunto aqui, que é o alívio da tribulação, que é a continuação, é o último capítulo. E depois desse, vem o questionário. Vamos ver se você está afiado e preparado para isso. É um assunto que tem muito texto e cabe estudo, sim, para você entender isso aqui. Né? Porque é muita coisa. Mas quem estudar com humildade compreende. Quem estudar com soberba vai negar. É assim. Bode e o salvo. Então, pessoal, é isso. Não percam os próximos vídeos. Fiquem na paz.